E agora vamos ouvir a fala da professora Michele Gironda Cabreira, que é advogada, doutoranda pela PUC, Paraná, professora de processo penal da Faculdade de Pinhais. Professora, com a palavra. Obrigada, Jeffrey. Bom dia a todos e todas. Tá bom assim o volume? Queria, primeiramente, então, agradecer imensamente o convite que me foi feito. É uma honra, uma alegria muito grande pertencer a esse grupo de pessoas que estão dispostas a pensar a questão da mentalidade inquisitória através de um pensamento crítico, mas, mais do que isso, é um orgulho para mim fazer parte de pessoas que realmente vão para além de um pensamento crítico acadêmico, mas que tendem a realizar alguma mudança efetivamente do ponto de vista real, do ponto de vista da realidade das coisas que precisam ser mudadas, e é para isso que nós estamos aqui, para pensarmos de forma crítica e que esse pensamento, essa teoria, possa reverberar aí em alguma mudança prática do plano do real. Bom, a minha exposição vai ser breve também, para dar oportunidade para todo o painel conseguir trazer aqui os seus pontos sobre essas tendências do processo penal hoje. E eu vou, então, começar a expor, através de um apanhado histórico, como que se desenvolve, como é forjada essa mentalidade inquisitória no Brasil hoje. E depois eu vou escolher um ponto específico do processo penal em que repercute, que reverbera essa mentalidade inquisitória, que é a delação premiada. Então, minha fala vai ser dividida nesses dois momentos. Espero que eu consiga fazer isso tudo em 15 minutos. Bom, de alguma forma, isso ficou bastante claro desde ontem já, todos nós estamos implicados, em alguma medida, em maior ou menor grau, dentro dessa mentalidade inquisitória, né? É preciso parar de negar a realidade. Nós, no Brasil, talvez tenhamos esse problema de negarmos a realidade, tentarmos amenizar as coisas, né? E aí o fato é que não há espaço vazio aqui, quando nós falamos de mentalidade inquisitória. Não há um grupo de pessoas que esteja imune a esse modo de agir, a esse modo de pensar, apesar de algumas pessoas realmente pensarem e cogitarem estarem acima, né, desse modo de agir, desse modo de pensar. Mas não há um grupo de pessoas imune a isso. Por isso que nós estamos aqui reunidos. Me parece que, há algum tempo já, criminólogos, criminalistas, processualistas, críticos, já vêm trabalhando esse tema do expansionismo penal, essa crítica a um populismo criminal, midiático. E talvez esses temas possam, sim, ser resumidos sobre essa alcunha, sobre esse título de mentalidade inquisitória, mas me parece que falar das coisas, dar nome às coisas, sem tentar amenizar algo que está se encaminhando para uma barbárie, precisa ser realizado aqui. Então, essa alcunha mentalidade inquisitória é absolutamente importante. E se nós quisermos analisar o nível de mentalidade inquisitória que repercutiu ao longo da história, em diversos momentos históricos e diversos momentos políticos, nós podemos colocar dois pontos em comum em todos esses momentos. Dois institutos principais sempre estiveram presentes dentro de momentos em que se esteve presente essa mentalidade inquisitória. Esses institutos são a confissão e a delação premiada. Eles sempre estiveram presentes. E quando nós fazemos uma análise histórica, a partir exatamente de uma historiografia das ideias, nós conseguimos perceber o quanto se faz presente esses institutos da confissão e da delação premiada, o quanto eles se repetem de forma sistemática, e o quanto eles se inscrevem através do direito estatal de punir, a partir dos mesmos registros, não só de confissão e de delação, mas, vejam bem, de registros de uma tentativa de legitimação desses aparatos autoritários, desses aparatos antidemocráticos. Sempre existiu uma tentativa de legitimação desses aparatos, né? Em nenhum momento se colocou, vamos matar judeus, ou pelo menos não se iniciou assim. Na Inquisição, a pena mais grave, né, que era a pena de morte, não era chamada pena de morte, né? A excomunhão, existia uma metáfora para a excomunhão,
que era relaxar ao braço secular, exatamente por essa tentativa de legitimidade de uma barbárie. Então, de maneira geral, nós podemos perceber que a utilização dessas práticas, desses discursos autoritários, eles se dão sempre em momentos de crise. E quando nós falamos em crise, em se tratando de processo penal especificamente, há alguns pontos interessantes aqui, e eu vou recorrer a Giorgio Agamben, que é um filósofo italiano, bastante conhecido de todos, espero, e ele fala de duas acepções, duas significações da palavra crise. Quando nós falamos em crise, principalmente no Brasil, a ideia que temos é que nós nunca saímos dessa acepção de crise, nós nunca estivemos distantes de crise. Estamos sempre tratando de crise do processo penal, crise da Constituição, crise do sistema penal, crise econômica, crise democrática, como se houvesse essa naturalização da crise, ou como se vendessem crise para a gente, para que a resposta seja um tratamento voraz a partir de um controle social. E o Giorgio Agamben, quando ele fala de crise, ele traz duas acepções, né, de crise, que seria a primeira, uma crise, a palavra crise remetendo às áreas médicas, né, os médicos que precisam lidar com crises, com situações emergenciais, tomar decisões, e uma segunda acepção da palavra crise que remeteria a um momento teológico, a um momento religioso, que estivesse ligado a uma ideia de juízo final. E essa ideia teológica, eu já vou trazer o que o Giorgio Agamben fala de qual seria uma acepção conjunta dessas duas ideias de crise, mas o que nos interessa aqui é esse segundo momento, um momento teológico, religioso, ligado a um juízo final da palavra crise, e isso remete à sistematicidade originária, né, do sistema inquisitorial, de submissão dos corpos e das almas através de um discurso de fé, através de um discurso de salvação dos corpos e das almas, né? E essa era a mentalidade na época inquisitorial, tratada pelo Jean Delumeau em um livro bastante conhecido, que é a História do Medo no Ocidente, como uma pedagogia do medo. Então, naquela época inquisitorial, tanto na Inquisição medieval como na Inquisição moderna, sempre se trabalhou através dessa pedagogia do medo. Ou seja, uma ideia sistemática que se inculcava na cabeça das pessoas de que estaria chegando o juízo final, de que as pessoas deveriam agir de acordo com uma racionalidade religiosa, e quem não agisse segundo essa racionalidade, segundo esses discursos de fé, seriam pecadores, seriam hereges, e então mereceriam uma punição. É aqui que surge a ideia de punição como castigo. A questão que se coloca é: todos pecaram e todos pecam. E eu poderia trazer essa questão aqui para esse momento. Todos nós cometemos crime, no passado, no presente, ou iremos cometer em algum momento da vida. Já dizia Santo Agostinho, né? O homem é um ser decadente, todos pecam, todos merecem uma punição, mas a questão é, se eu não posso punir todos, quem eu vou escolher para punir? Quem eu vou escolher para ir ao céu e não receber essa punição? O pecador, o herege. O que promove a desordem. E dentro dessa pedagogia do medo, dentro dessa tentativa de se legitimar uma barbárie, há todo um aparato midiático, há todo um aparato de propaganda desses discursos de medo que repercutiam na época, sempre repercutiram em momentos de crise e continuam existindo hoje. Como, por exemplo, na Inquisição, a propaganda da época era justiça e misericórdia, a justiça atuando sobre as almas, a misericórdia sobre os corpos, com base no perdão. Qual que é a propaganda que nós temos hoje? Lei e ordem, guerra às drogas, ordem e progresso, e não é à toa que está lá presente na nossa bandeira. Também posso citar aqui os 3 signos pertencentes à polícia: hierarquia, ordem e disciplina. Ou seja, essa ideia de ordem sempre presente, em contraposição à desordem, que é o antônimo, o antagonismo da ordem. E quem que são aqueles que causam a desordem? Essas pessoas que causam a desordem no Brasil têm cara e têm cor. E hoje também remete a um grupo político que são os corruptos no Brasil, né? Então, essa mentalidade de crise, que sempre existiu, faz com que se repercuta essa mentalidade inquisitória
faz com que os próprios inquisidores atuem de uma maneira a acreditarem estarem salvando corpos, salvando almas dessa tal da desordem. E o Agamben coloca como uma repercussão dessa palavra crise, sempre em momentos, essa crise existente sempre em momentos de exceção. Né? E ambos os sentidos, tanto o sentido médico que ele coloca quanto o sentido teológico, levam a uma coisa em comum, que é a necessidade de julgamento, que é a necessidade de tomada de uma decisão. E quando nós temos que tomar uma decisão em um momento de crise, o ideal seria termos um tempo, termos uma serenidade, termos uma racionalidade para que esse julgamento aconteça. E quando nós falamos em processo penal acelerado, que é o que temos hoje, né, existem, claro, processos penais que demoram anos, mas quando há talvez uma tentativa de se acelerar esse processo por parte dos julgadores, inquisidores, esse processo penal acontece de forma bem acelerada. Né? E aí o que menos temos hoje num processo penal acelerado é exatamente tempo, é exatamente racionalidade no decidir. E o fato é que hoje nós temos uma naturalização dessa crise, uma situação normalizada de crise, de fatores, então, que instigam uma emergência. Né? Então, sob a justificativa da crise, se impõem medidas que, em momentos de não crise, nós talvez não aceitaríamos. E, hoje em dia, essas situações emergenciais de barbárie passam muito facilmente sob os aplausos da maioria das pessoas. Né? E a propaganda em torno da palavra crise não é à toa também. Ela tem uma razão de ser, ela tem um objetivo, que é a alienação, que é o medo. E é por isso que nós chegamos hoje à importação de políticas criminais norte-americanas, especialmente, uma importação bem de cima para baixo, hierárquica, sem a menor discussão. Essas políticas criminais não passam por uma discussão séria no Brasil. É aquilo que o Boaventura de Souza Santos chama de uma colonização epistemológica do Sul, pelo Norte. E aí aqui também essa importação de políticas criminais norte-americanas, conservadoras, que adentram no nosso país como se fossem políticas novas, como, por exemplo, a delação premiada, não tem nada de novo na delação, pelo contrário, e passam sob os aplausos das pessoas. Eu vou dar uma pulada aqui, senão não vai dar tempo. Como eu queria falar da confissão, e principalmente da delação, que nós precisamos refletir hoje é que, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista racional, absolutamente todas as delações premiadas realizadas no Brasil hoje são ilegais, porque são realizadas mediante constrangimento. E a gente precisa dar nome às coisas, a gente precisa parar de negar a realidade, como eu já disse, né? Para que algum avanço para um processo penal acusatório, para um processo penal democrático possa realmente acontecer. Então, a delação premiada ela tem sido vendida no Brasil como se fosse um instrumento novo, como se fosse um novo processo penal, apto a salvar vidas, apto a nos salvar desse momento de crise. Mas, na verdade, nós podemos reconhecer aqui um processo penal compreendido através de uma troika, através de uma tríade de coisas, cuja marca, no marco da delação premiada, é a seguinte. Primeiro, um pragmatismo processual, uma ideia de eficientismo processual penal, que foi tratado um pouco pelo professor Flávio Antônio da Cruz ontem. 2, uma associação absolutamente indevida entre judiciário e imprensa. E 3, terceiro elemento dessa troika, a substituição de um juízo analítico, racional, conceitual, por parte dos juízes, por um juízo de conveniência e oportunidade. Absolutamente perigoso. Então, os juízes que antes diziam interpreto a lei e aplico a lei, interpreto a lei desta forma, então aplico a lei, hoje dizem isso é útil, isso é eficiente, isso é proveitoso, logo isso é válido, logo decido assim. O problema todo é que a delação, como eu já disse, não é um instituto moderno, não é um instituto novo. Ela é algo extremamente antigo. Ela tem origem em práticas inquisitoriais autoritárias, ela tem sido a maca, inclusive, ela tem sido a base de regimes autoritários. Né? Há referência à delação premiada no Malius Maleficarum, o martelo das feiticeiras, há referência à delação premiada nos Tribunais da Consciência, escrito pelo Adriano Prosperi, que ele trata das inquisições italianas, e, enfim,
há diversas associações da delação premiada a essa visão inquisitória de processo. E ela envolve um dilema que está na base da discussão de qualquer advogado. Você acredita na inocência do seu cliente, mas sabe que, se ele for condenado, ele pode pegar uma prisão perpétua, em alguns regimes, ou 30 anos de reclusão no Brasil, e alguém oferece um bom acordo. Em vez de 30 anos, 5 anos de reclusão. Mas, vejam, ele é inocente. Qual que é a validade de aceitação e de celebração desse acordo de delação, né? Não há nenhuma garantia que ele vai ser absolvido. Quem pode negociar a liberdade no processo penal? O processo penal acusatório, esse para o qual nós tentamos caminhar, adversarial, já começa, então, aqui, nesse mecanismo, nesse instituto da delação premiada, como ela é realizada hoje no Brasil, de forma absolutamente desequilibrada. E, apenas para fechar, eu vou propor aqui 3 questões, mais a título de reflexão mesmo, e menos a título de tentar responder alguma coisa, né, porque me parece que nós precisamos de tempo para refletir essas questões. Então, eu vou propor 3 questões relacionadas à delação premiada, que talvez possam valer como um desconforto aí para todos nós. A primeira seria: qual a validade de uma justiça penal negociada? Né? O problema todo é desse rito abreviado, um problema todo envolvido com relação à confissão enquanto rainha das provas, existente dentro do sistema da delação premiada. Nos Estados Unidos ela existe, nós importamos de lá. Acontece que eles possuem um sistema de common law, em que o direito de julgamento, right trial, é um direito disponível, ao contrário do que acontece no Brasil. Então, essa seria a primeira pergunta: qual a validade de uma justiça penal negociada? Segunda pergunta: qual a validade da redução da pena em relação ao delator? E aqui entra um problema de isonomia e de punibilidade, um problema próprio de dogmática penal, né? Há uma comparação dessa diminuição de pena em institutos como o pagamento tardio de tributos, como arrependimento posterior, como a desistência voluntária, como atenuante da confissão no curso do processo. Mas a questão é: há uma diferença entre se evitar, através de um arrependimento posterior, uma consequência pior no cometimento de um crime. Há uma diferença abismal entre esses institutos dogmáticos e o instituto da delação premiada. E, por fim, a terceira questão é: qual a eficiência probatória da delação premiada? Né? E aqui entra, mais especificamente, o procedimento de fiscalização dessa delação. Né? Como que ela pode ser celebrada? Quem pode celebrar a delação premiada? Né? Ela pode servir para a condenação de alguém? Enfim, eu tinha separado aqui mais algumas coisas para tratar, mas o meu tempo já esgotou, 15 minutos passam muito rápido. Eu espero ter causado aí, ao menos, algum desconforto, e que essas reflexões possam reverberar aí na tentativa de um processo penal, de uma caminhada para um processo penal evidentemente acusatório. Agradeço e obrigada.